Quando foi para fazer o ginásio, eu fui para a escola particular. Eu queria ir para uma escola que era pública, uma escola estadual, que era considerada fortíssima lá em Santo André, muito boa. Mas eu acredito, não posso dizer pelos meus pais, mas acho que talvez fosse um sonho burguês, né? Um pouquinho assim, ter uma filha numa escola particular. Enfim, e me puseram lá no ginásio Santo André. E na 7ª série, então era quinta série, sexta, na 7ª, 1968. Eu estava com 15 anos de idade, porque eu já tinha atrasado 2 anos. Tinha uma menina que entrou na escola naquele ano, na nossa turma, e eu me tornei muito amiga, a gente se tornou amiga, descobrimos que morávamos no mesmo bairro, eu numa rua, ela na rua de cima, passamos a ir junto para a escola, voltar junto para a escola, o recreio era junto, a gente tinha muita coisa para falar, se identificou e tal, e nos apaixonamos. Virou minha namorada. Eu não sabia que nome isso tinha, nem ela. E também não sabia que era proibido, que era tenebroso ser aquilo, namorar uma pessoa do mesmo sexo, e que não podia, e que tinha que deixar de ser sob qualquer forma. Não sabia nada disso. Só que do jeito que eu voltava de mão dada com os menininhos da escola, e depois dava um beijinho, eu fazia com ela. Então, como eu me identifiquei muito, nós nos identificamos muito uma com a outra, no que a gente pensava, no contexto da época, 1968, e hippies, paz, amor, e guerra de Vietnã, e as Panteras Negras, então a gente tinha muito o que falar e tal. Os meninos, os garotinhos que eu namorava, eu escolhi porque eles eram bonitinhos. Então eu falava, era bonitinho. Mas não tinha afinidade, não tinha conversa, era uma bobagemzinha de namorinho, né? E com ela não, então era uma paixão, nós nos apaixonamos de verdade. E eu descobri o amor e a repressão, simultaneamente. Que tipo de repressão? Foi qualquer repressão? Não, foi muito violenta, muito violenta. Os pais dela não fizeram isso com ela. Ela era filha única, que veio de um casamento onde os pais nordestinos, cearense, ele, alagoana, a mãe, também pobres que migraram para São Paulo, se conheceram no Rio de Janeiro, mas o pai dela tinha feito parte do Partido Comunista no Rio de Janeiro, tinha sido preso, então tinha uma formação política ali de esquerda, e com muito, muito sacrifício, ele se forma advogado. E todos os filhos que eles tentaram ter foram abortados, a mãe abortava, e só ela vingou. Então, essa filha era tudo na vida desse casal. Eles não iam distribuir porrada, né? Mas, de certa maneira, jogaram isso tudo na conta e nas costas dos meus pais. Por quê? Eu era mais velha que ela 1 ano e meio, então eu era uma péssima influência. Claro que a jovenzinha, a mais novinha, se influenciou pela mais velha, né? E eu me recordo muito logo que nós nos conhecemos, que a mãe dela, que foi uma mulher extraordinária, mas que não tinha cultura nenhuma, até porque seguia um padrão do Partido Comunista, que os homens que conseguiam estudar e eram do partido deveriam se unir a mulheres muito populares, muito sem instrução, para chamar para a luta também, para aderir e tal, a questão de classe social e tal. E ele tinha conseguido fazer direito, então, quando se mudaram para Santo André, e ali no bairro onde nós morávamos, ele era o advogado. Ninguém falava o nome dele, acho que nem sei se sabiam, mas a casa do advogado, a filha do advogado, a mulher do advogado. Meu pai era encanador.
E a mãe dela uma vez falou, mas você vai ter amizade agora com uma filha de encanador? Uma filha de um operário? Tadinha, e ela não era da mesma classe social, mas enfim, ela era casada com um advogado, né? Então, foi fácil transferir a responsabilidade, a culpa, certamente, para mim. Isso não era explícito, né? Evidentemente, mas é o que eu posso analisar do que aconteceu. E os meus pais, que já tinham tido outras 3 filhas e que tão pouco sabiam o nome que tinha isso, só sabia que era muito feio, que aquilo envergonhava a família e que eu precisava deixar de ser aquilo, porque aquilo era quase que era entendido, evidentemente, como uma escolha, como um atrevimento, como um desvio, mas que era possível tomar a sua linha, debaixo de pancada, ok, debaixo de ameaças, ok. E durante 4 anos, eu até fazer os 18, em 71, foi muito difícil, muito difícil. Prisão domiciliar, eles saíam, me deixavam trancada, eu desmontava os parafusos da janela para poder me encontrar com ela, porque a gente não podia mais falar no telefone, então não se podia falar, só tinha telefone, não se podia. E a gente se encontrava clandestinamente, dava formas de se encontrar clandestinamente, mas quando eu chegava em casa, alguém já tinha caguetado para a mamãe e pronto, lá vinha repressão, né? E eu peitava, porque eu não via nada de errado, eu não sabia o que estava errado. Poxa, eu gostava, era amor, era paz e amor. Eu tive uma influência muito forte do movimento hippie, do movimento libertário, né? Em 68 os estudantes, em Paris sobretudo, se rebelando, né? E eu ali encarcerada, apanhando. Minha mãe perdia paciência comigo porque eu respondia, peitava, mas ela voou no meu pescoço. Uma vez botou até uma faca aqui no meu pescoço. Eu te mato, menina. Gente, bom, um determinado dia eu falei que não dava mais e que então eu ia me matar. Aí tentei. Mas como eu me sentia muito injustiçada, esse era o sentimento que eu tinha lá com a Maísa e que eu tinha com uma única amiga, uma única mulher do bairro que era cabeleireira e que era desquitada e percebia. Então essas noções de injustiça que eu tinha com o movimento negro, com os vietnamitas, o movimento negro antirracial nos Estados Unidos, né, com o Soweto lá, com o apartheid da África do Sul, essa noção de injustiça era muito forte para mim, né? E eu me colocava no lugar de uma vítima de injustiça, porque eu só amava, eu não estava fazendo mal para ninguém. Então, eu acho que esta sede de um dia conquistar a justiça para o que eu era, fez com que eu tomasse menos comprimidos do que eu precisava para morrer, na verdade, né? Mas, enfim, sobrevivi. Mas eu tentei, eu não achava mais forças para continuar. Naquele momento, eu não sentia. Então, foi muito ruim isso. E logo no primeiro momento, que começou assim, 68, 69, nesse 69, que a repressão, as proibições e todas vieram, quais as informações que se tinha? A gente vivia numa ditadura e censura muito forte e uma época, no Brasil, então, bastante moralista, né? Tanto que um dos principais motes do golpe militar era família e propriedade, né? Era a defesa da família e dos bons costumes. Então, eu estava fora dos bons costumes completamente. Então, eu tinha que ser arrasada e retornar a eles. Eu me lembro que o que se lia era, e nas revistas femininas, nos jornais que circulavam sobre o assunto, era homossexualismo, era doença, portanto, podia ser revertida, né? E pecado, por conta da Igreja Católica. Minha família não teve, nunca foi católica assim,
chata de ficar indo para cá. Eu fui batizada, crismada, depois fiz primeira comunhão, mas não tinha obrigatoriedade de ir à missa, nada. Minha mãe não gostava, né? Porque o padre da vila, que era o padre Antônio, que me batizou, me crismou, me fez primeira comunhão, casou minhas irmãs, enfim, ficou lá uns 40 anos, mais ou menos, no bairro. Ele era um padre jovem quando foi, morreu velhinho. Ele falou para minha mãe, numa conversa que eles tinham e tal, que ele ia tomar café na casa das pessoas e tal, que ela nunca confiasse num padre, porque padre nenhum prestava, que padre não valia nada. Então ela já adorou aquilo, porque já ela não gostava, não era assim religiosa. Mas eu acreditava que Jesus Cristo tinha passado, sim, pela terra, que tinha falado umas coisas ótimas, que era um revolucionário que contestou o Império Romano, sim, que peitou aqueles imperadores e que foi morto sob tortura, condenado à morte. Então, ele era uma vítima de injustiça também. Me deixasse o homem falar. Eu então dizia por que Deus tinha feito aquilo comigo. Eu chorava, debruçada no quarto escuro, igual os adolescentes adoravam ficar em quarto escuro, e eu chorava e dizia, por que eu fui castigada? Por que eu sou assim? Por que comigo? Chorava, coitada, queria que Deus me respondesse. Nunca abriu a boca para falar o porquê. Bom, enfim, eu fui resistindo, a tudo isso, enfrentando, gritava no quintal. Eu lembro que no começo, a Miriam foi uma vez até a porta do quarto do pai dela e perguntou na casa dela, pai, o que quer dizer heterossexualismo? Ninguém quer, ele falou, é uma relação entre um homem e uma mulher. Né? E aí o homossexualismo. E a gente descobria coisas pelo dicionário. Olha que ótimo, era o Google da época, era o dicionário só, né? Você tem 15 anos e a sua namorada tem, 13,5, 14. Você já teve essa idade, todos nós já tivemos essa idade, hormônio puro, tesão puro, certo? Como nunca mais na vida será. Então, naquele momento, você imagina você estar apaixonada, voltar de mãozinha dada, 2 meninas, e aí ia se despedir no portão, tinha um beijinho assim, tinha, mas devia ter um monte de esfrega-esfrega que a gente não percebia, ou às vezes até percebia, porque a gente, mas todo mundo via no bairro, todo mundo via, que aquilo não era uma amizade só, que era muito enrosco, meninas não se enroscavam daquele jeito, de forma nenhuma, então foi muito fácil, no mesmo momento em que nós descobrimos, a vila inteira, o bairro inteiro, a família inteira descobriu. Não é? E eu me recordo que eu ia chorar na casa do quem era o meu padrinho, minha madrinha e minha avó. Eram eles 3. Esse meu tio, engraçado, eles não podiam fazer nada, eles não faziam nada, porque meu pai era um homem bravo. Meu pai era um homem muito bravo. E bravo assim, né? Um coração imenso, mas ele tinha 4, 5 mulheres ali no entorno dele, não sei o quê. E meu tio, eles não falavam nada, eles me ouviam. Eu pedia para me levar no show da Maria Bethânia, porque era o sonho da minha vida, era ver ali de perto, presencialmente, né? Mas ele me dava livros para eu ler. Ele me deu a primeira coleção de livros quando eu fiz 7 anos de idade. Né? Ele me deu uma coleção de livros de poesias que eu tenho até hoje, esses livrinhos. Um historiador não joga nada fora, não deu outro, desde pequena. Eu tenho muitas coisas guardadas. E ele foi me dando Hermann Hesse, ele me deu André Gide para eu ler, ele me deu James Baldwin para eu ler, o Baldwin, histórias homossexuais. Este meu tio, meu padrinho, que vai fazer 89 anos agora, em junho, ele está vivo, era gay, mas evidentemente que eu
Não sabia, e eu acho que, assim, se um dia iam me contar, depois que descobriram o que eu era, aí não iam contar mesmo, né? Porque aí tem até gente na família. Talvez toda até a intolerância, um pouco assim. O meu pai não me agredia, não, mas é que ele chegava em casa e minha mãe buzinava todas as malcriadezas que eu tinha feito e os percalços que eu tinha feito para me encontrar, porque a gente se encontrava escondida e tal, não tinha jeito, era tentar o impossível. Era proibir que ainda ficava melhor ainda. O desafio, eu sempre enfrentei desafios, e eu sei por conta dessas histórias, entendeu? Eu sei que eu não me abaixava, eu não me curvava, eu não estava errada. Então, isso deve ter sido sensacional na escola, deve ter sido sensacional no bairro onde eu morava, né? Ter as lesbiquinhas ali. Na escola, quando nós fomos para o primeiro colegial, eu estava... a gente tinha ido escondida numa feira hippie que existia na Praça da República. E lá, Miriam, nós bebemos, como chama? Batida de maracujá. Sem comer nada. Ia de trem de Santo André para a Estação da Luz. Né? E aí fomos correndo para a Praça da República, a gente queria ver hippie. Aí ela perdeu o sentido, porque acho que estava sem comer, sem nada, né? E passa um carro, e o dono da lanchonete abaixou a porta assim, pum, jogaram ela do lado de fora da calçada e passa um carro da Polícia Civil. Né? E aí eu era grandona e sempre fui grande assim, aí o policial descer, bater as portas, eu tinha muito medo, né, da polícia por conta da ditadura. Aí ele falou, quem é que está acompanhando ela? Eu falei, fui eu. Pum, me deu um tapa no rosto, eu virei para o outro lado. Né? A cara virou para o outro lado. Aí eu falei, mas eu sou menor de idade, eu tenho 17 anos. Pum! E cataram ela desacordada por aqui nas calças, jogaram dentro do camburão e levaram a gente para o juizado de menor. E aí chamaram para o pai, para a mãe buscar. Mas o pai dela era advogado, não se envolveu, foi o meu pai e a mãe dela pegar as duas. Né? Aí, bom... Aí era inevitável, não podia ficar junto, tá vendo? Vocês só aprontam e tal. No dia seguinte, nós fomos para a escola de manhã, estudava de manhã. Só que aí a gente contou, né, para os amigos mais próximos da prisão, porque tudo era sensacional, né? A diretora chamou a minha mãe e pediu para me transferir da escola. Ou seja, foi uma expulsão branca. Para eu ir para o horário noturno, porque eu era muito evoluída, as crianças de manhã não podiam ver, porque a gente namorava na hora do recreio. Lógico, era o único lugar que a gente tinha para ficar junto, um espaçozinho, a gente namorava, sentava no cantinho e tal. Mas eu não sei até onde ia o nosso namoro, mas enfim, é o que eu te falo, os hormônios deviam levar um pouquinho mais para frente. E banheiro, né? Banheiro, quando você não pode, você vai para o banheiro, né? Banheiro era uma saída, o banheiro das mulheres, e as duas, a gente entrava junto no banheiro, imagina, trocava beijo e aquelas coisas. Então, pediu para eu me transferir, para minha mãe me transferir para a noite, porque à noite era um pessoal mais maduro, era um pessoal que já trabalhava o dia inteiro, ia de noite para a escola e tal, mas tudo que minha mãe não queria era isso, que eu ainda ficasse pior ainda, mais esperta, mais vivida, viver com gente mais vivida, né, mais experiente e tal. Aí eu parei de estudar aquele ano, era para voltar no outro, eu fiquei 2 anos sem estudar, então assim, quando eu chego aí para a universidade, eu não entrei, com 17 anos, hoje já está na universidade. Não, eu já tinha perdido 2 anos aqui, já perdi 2 anos lá. Então, apesar de ser excelente aluna só em humanas, em todas as de humanas eu detonava, mas não podia vir com nenhuma de exatas, que eu nunca entendi aquela coisa e até hoje não entendo. É muito, para mim, muito complexo aquilo. Eu perdi 2 anos de escola, aí fui fazer inglês, então eu fazia aí
Ela conseguiu convencer os pais a matricularem também na cultura inglesa, tinha em Santo André, só que ela fazia um turno e eu fazia outro. E minha mãe levava e ficava na praça esperando para ver se a gente não dava. Só que aí a gente se encontrava no banheiro, coitado das outras meninas que queriam usar o banheiro, né? A gente se encontrava no banheiro. Então, assim, muitas manobras mesmo para poder viver esse amor. Dentre as agressões, tinha uma que era constante, era diária, era uma coisa terrível. Todos os dias se falava: você quer ser o que você é dessa porta para fora. E eu, menor de idade, morria de medo. O que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei. Eu dependo dele se eu quiser comer. O que eu vou fazer na rua? Para onde eu vou? Eu saio daqui e vou para a rua, mas aonde? Aqui em Santo André? Então, eram muitos conflitos, era muito dolorido. E eu queria fazer 18 anos e parece que aquilo nunca chegava, porque aí eu falava, bom, aí eu sou maior de idade. Então, tem uma coisa interessante que com 18 anos, aí eu fui trabalhar. Né? As minhas irmãs todas foram com 14 e eu já, caçulinha, já fui, e por esses transtornos todos também, acho que fui um pouco mais privilegiada, fui só aos 18 trabalhar, aí tirei correndo documento, título de eleitor, identidade, não sei o quê, e eu falava que eu ia embora, eu vou fugir de casa, aí a minha mãe me pegou, me levou para a delegacia. As mães fazem tudo para tirar os filhos da cadeia. A minha me levou para o delegado me prender, porque eu ia fugir de casa. Olha que interessante, que desespero deles, né? Eu tenho muita... Olhando hoje, eu tenho muita pena, porque era a moral deles, era o que eles aprenderam na vida, e eles não sabiam fazer diferente, né? Ele me levou para lá porque eu ia fugir de casa e ia levar uma menor de idade. Ela ainda era menor, 1 ano e meio mais nova que eu. E eu ia levar uma menor de idade. Aí o delegado queria saber quem era menor, quem eram os pais, não sei o quê. E eu não, para não falar o nome do pai dela, porque era um advogado conhecido. Ele tinha um escritório no centro da cidade. Como tinham poucos advogados no ABC, cidade operária, ele tinha um nome ali, né? Mas não teve jeito. O delegado pressionou tanto que eu digo, quando? Deve ter sido outra festa lá dentro da delegacia, né? Imagina a filha de fulano de tal, lésbica, ia fugir com uma lésbica, já não sei o que e tal. Mas ele não tinha motivos mesmo para me prender, então mandou todo mundo para casa, né? E eu realmente fui me vestindo, botando roupa em cima de roupa, e um dia não voltei para casa, né? Aí fui para a rodoviária, tomei um ônibus para o Rio de Janeiro, ela tinha família no Rio de Janeiro, uma família, primas lá, e eu fui para o subúrbio do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense. Cheguei bem tarde lá. E aí a família, evidentemente, assim que amanheceu o dia, ligou, né? Falou, tem uma amiga dela aqui, da sua filha aqui. Não para minha família, mas para a família da minha namorada, ela que tinha parentes lá no Rio de Janeiro. Então eu fui, tá aqui, aí já ligaram e tal. E foi o meu pai, levou um deputado federal que era eleito por Santo André pela Arena, que era Arena e MDB, ele era da Arena, para que este deputado validasse qualquer coisa, porque eles sabiam que eu ia fazer exigência, mas contanto que ele me trouxesse. Meu pai ficou dentro do táxi, meu pai nunca tinha andado de avião, nunca pensou, aliás, nunca mais andou de avião na vida dele. Foi a única aventura do papai. E ele ficou dentro de um táxi, eu fico imaginando, meu Deus, que desespero. Puta, coitadinho. E esse deputado desceu. Eu nem sabia, porque ele é deputado, ele se apresentou, não sei o quê. Falou, a sua família está desesperada, seu pai está no carro e eles querem que você volte. Eu falei, de jeito nenhum, não volto, evidentemente, vou voltar para aquilo? Para sofrer, para isso, para aquilo? Não. Ah, mas você vai trabalhar do quê daqui? Ah, não sei. Puxa, eu acho que aquela família falou, e essa aí vai pesar também, eles já tinham filhos, tudo, vem mais uma pesar aqui, na minha, eu nunca tinha trabalhado, acho que eu achava que ia ser igual na minha casa, não sei, enfim, né, eu estava também desesperada.
Aí eu falei, não tem acordo. Ele falou, eu te ofereço um emprego no meu escritório político lá em Santo André, porque eu me elegi por lá. Arena, eu queria morrer, queria matar aquele homem. E desde que eu voltasse e tal, eu falei, quer que eu volto? Tá bom. Tá me enchendo muito? Não, porque eu tenho que te levar, eu dei minha palavra. Eles nunca mais vão te encostar a mão. Nunca mais. Nunca mais. Você vai delatar para mim e tal, e não sei o quê. Aí ele falou, né, que violência e tal, pode dizer que estão te espancando e tal, tem ação criminal aí, não sei o quê, não sei o quê. Falei, uma coisa é não bater, a outra é deixar eu namorar. É deixar eu continuar e eu ficar com ela sem nunca mais ninguém falar nada. Tá bom, pode ir, isso vai acontecer. Quando eu cheguei no táxi, meu pai tinha profundos olhos azuis. O olhinho dele estava desse tamanho, todo vermelho. E eu fui o tempo todo assim, né? Pensando, eu vou chegar, vou ser internada. Porque uma das ameaças era que ia me internar em escola de freira, quando eu era menor de idade, internato. Bom, o meu maior desespero era que, por que eles deixaram de me amar? Só por causa disso? Por que eu perdi o amor de todo mundo aqui dentro da família? Por quê? Isso, para mim, era a coisa que mais me chocava. Por que eles agora me odeiam a esse ponto? Isso era desesperador. Bom, muito medo de internada em hospital psiquiátrico, sei lá o que eu não botei fé naquilo, né? Mas aconteceu. Por uma coisa incrível. Nunca mais eles falaram nada. E eu, ao longo dos anos depois, minha mãe morreu com 85 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem. Mas nunca mais, ela me defendia. Ela tomava as dores se alguém me xingasse de lésbica, que era um xingamento. Ela foi a minha melhor amiga. Eu nunca tive uma amiga como a minha mãe. Depois que passou essa fase muito dura, muito difícil. Nunca tive uma amiga. Ela era extraordinária. E bonito, né? Triste ao mesmo tempo bonito, né? Nunca tive rancor deles. Eu sempre os situei como pessoas do tempo deles, assim como eu me situo como a minha formação ter se dado na década de 60, 70, e por isso eu sou defensora de direitos humanos até hoje, trabalhei minha vida toda com isso, entendeu? Então, assim, eu também sou uma mulher do meu tempo.